Como sobreviver a um massacre na escola. Esse foi de longe o vídeo mais pedido. É triste que esse vídeo tenha que existir, mas já que precisa, compartilhem o máximo possível. A primeira dica é: tente fugir. Eu sei que não é tão fácil quanto parece, mas é a sua melhor chance de escapar. Caso você não consiga fugir, entre em uma sala, tranque a porta e se abaixe embaixo de uma mesa. Tente não chorar e nem falar alto, senão o atirador pode saber onde você está escondido. Você pode tentar se proteger colocando mesas e cadeiras contra a porta. Também pode colocar um pedaço de papel em portas e janelas para que não consigam olhar lá dentro da sala. Se você estiver preso no banheiro, você tem que ficar em pé nessa posição e tentar se agachar. Assim não vão conseguir ver seus pés e nem a sua cabeça. Tente prestar atenção na altura dos disparos, pois isso pode ajudar a polícia a saber mais ou menos a localização do atirador. Lembre-se que se o atirador entrar na sala, gritar não vai adiantar nada. Nessa hora, você pode tentar quebrar uma janela e escapar por ela. Apesar de ser muito perigoso, você pode tentar desarmar o atirador. Você pode tentar fazer isso segurando o pulso dele e fazendo com que ele mire a arma para outro lugar. Mas sempre fuja o quanto antes. O homem descobriu que estava casado com gêmeas quando uma delas sofreu um acidente de carro. Charlie Bernard vivia na Flórida em 1984. Quando ele estava lá, ele frequentava uma universidade onde ele conheceu a Amanda Hopkins. Eles se apaixonaram e se deram tão bem que dentro de 2 anos eles casaram e foram morar juntos. E aproveitando esse clima de romance, vocês sabem que saiu o álbum novo da Taylor Swift e ele tá inteirinho disponível no Resso. Já ouçam aí como trilha sonora dessa história. Mas enfim, depois de um tempo, Charlie começou a perceber um comportamento estranho da Amanda. Isso porque ela tinha várias alterações de humor e esquecimento no dia a dia. Uma vez a Amanda até pediu pra ele consertar uma pia quebrada, sendo que eles tinham consertado juntos na noite anterior. Então, uma noite, quando Charlie estava sozinho em casa, ele recebeu uma ligação dos pais da Amanda dizendo que ela tinha sofrido um acidente de carro. Ele ficou muito abalado porque os pais dela disseram que ela estava em estado crítico no hospital. Então ele foi pegar suas coisas para ir pro hospital, mas de repente a porta da frente abriu e quem estava lá? Amanda. Ele sabia que algo estava errado. Parte 2 sai já já. O homem descobriu que estava casado com gêmeas depois que uma delas sofreu um acidente de carro. Parte 2, desculpem a demora. Charlie ficou super confuso de ver a Amanda na porta de entrada da casa deles, sendo que os pais dela tinham acabado de avisar que ela estava em estado crítico no hospital. A Amanda perguntou então o que estava acontecendo e ele explicou para ela sobre o telefonema que ele tinha acabado de receber. Ela então começou a chorar desesperadamente e acabou confessando que era a irmã gêmea da Amanda e que fingia ser ela. Ela explicou que quando elas eram crianças, as duas viviam juntas o tempo todo e compartilhavam tudo. Então, quando a Amanda se casou, as duas decidiram que elas iam revezar ficar com o Charlie, enquanto a outra ficava com o outro namorado das duas. O Charlie, então, ficou tão em choque que ele queria se divorciar da Amanda imediatamente. Depois do acidente de carro, ela ficou em coma durante 6 meses. Isso sem conseguir andar e com significante perda de memória. Charlie acabou virando um vendedor de carros bem-sucedido e nunca mais se casou. O ET de Varginha é um dos casos mais famosos de avistamento de extraterrestres no Brasil, mas como que foi essa história? Em 1996, 3 meninas estavam passando por um terreno baldio quando elas viram uma criatura que elas disseram que tinha 2 olhos vermelhos, 3 protuberâncias na cabeça, tinha um tom meio marrom e ele estava abaixado, meio que com medo. Alguns dias antes desse avistamento, um piloto disse que viu no céu um objeto alongado e metálico sem asas, voando. Ele também viu vários destroços no chão sendo recolhidos por militares, decidiu ver o que estava acontecendo, mas quando ele foi lá, os militares simplesmente falaram para ele ir embora e esqueceu o que ele tinha visto. Além disso, tem alguns relatos de outras pessoas da cidade que também viram esse objeto no céu. Depois que as meninas avistaram essa criatura, um homem também disse que viu o corpo de bombeiros pegando essas criaturas e colocando dentro de umas redes, tanto que tinha uma morta e outra se debatendo como se ainda estivesse viva. Aparentemente, eles conseguiram levar a criatura para um hospital local, onde ela acabou morrendo. Dizem que depois o corpo da criatura foi levado para a Unicamp, onde foram feitos vários exames e testes para descobrir o que era. Me conta aqui o que vocês acreditam e se vocês sabem mais alguma coisa dessa história. O Gary Ridgway, ou assassino de Green River, foi um serial killer que foi condenado por 48 assassinatos e confessou mais de 70 homicídios para não pegar a pena de morte. Ele atuou nas décadas de 80 e 90 e todas as suas vítimas eram mulheres, algumas adolescentes. Ele teve uma infância bem turbulenta de muitas brigas entre os pais e ele dizia que tinha um sentimento misto com a mãe. Às vezes ele queria matá-la, às vezes ele sentia atração sexual por ela. Como ele atuava? Ele mostrava uma foto do filho para ganhar a confiança delas. Depois ele levava elas para casa, onde ele as estrangulava e depois de mortas estuprava, jogando os corpos no Green River. Ele também voltava com frequência no lugar para ter relações sexuais com o cadáver. Inclusive, ele dizia que cometer necrofilia com os corpos diminuía a necessidade dele de cometer outros crimes. Ele só foi pego mais de 10 anos depois e hoje ele cumpre 48 sentenças de prisão perpétua. Depois de preso, ele disse que ele matou tantas mulheres que ele não consegue nem lembrar quantas. Ele também é um dos serial killers citados na série Mindhunter da Netflix.
Gente, vamos falar desse caso, pelo amor de Deus. Bom, o que aconteceu? No dia 12 de julho desse ano, essa menina chamada Isabelle Guimarães Ramos morreu com um tiro na cabeça. A Isabelle tinha só 14 anos e até então imaginavam que o tiro tinha sido acidental, dado por uma amiga. A amiga, depois da morte, disse que o pai dela tinha mandado ela guardar umas armas que estavam dentro de uma maleta, mas quando ela foi guardar, ela se desequilibrou e aí a arma disparou e atirou na cabeça da Isabelle. Mas, aparentemente, não foi isso que aconteceu. Um mês depois foi liberado o laudo de balística que disse que essa arma nunca poderia ter sido disparada sozinha, ou seja, sem que alguém puxasse o gatilho. Além disso, foram encontradas marcas de sangue na roupa da amiga e no lugar onde o corpo da Isabelle foi encontrado tinha muito pouco sangue, ou seja, não fazia sentido o crime ter acontecido ali e ter sido realmente um acidente. Além disso, toda a família da amiga é praticante de tiro esportivo. Esses são os desdobramentos do caso até agora e me sigam aqui para ficar por dentro do que vai acontecer em seguida. Tá, tem muita gente hoje em dia que tenta se parecer com a Barbie, mas a mais famosa foi essa aqui. Ela já causou várias polêmicas falando que ela virou um guru espiritual, que ela só se alimenta de água e luz solar e que ela teve um encontro com alienígenas. Além disso, ela garante que nunca passou por nenhuma cirurgia. E aqui como ela ficou parecida com a Barbie. O mais bizarro de tudo isso é que hoje, depois de ter ficado famosa por ser a Barbie humana, ela disse que ela se arrependeu e que ela nem gosta da boneca. Nessa mesma pegada tem um brasileiro que fez várias alterações para ficar parecido com o Ken humano. Ele passou por diversas cirurgias e ficou conhecido internacionalmente. Mas esse ano ele assumiu sua transexualidade e disse que sempre queria ter sido a Barbie. Mulheres na história. Já adiantando que essa mulher foi maravilhosa. O nome dela foi Irena Sandler e ela foi responsável por salvar a vida de mais de 2.500 crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ainda ficou conhecida como o Anjo do Gueto de Varsóvia ou a Mãe das Crianças do Holocausto. Antes mesmo da guerra, ela já era assistente social e, vendo as condições do gueto de Varsóvia, ela achou um absurdo e decidiu se juntar ao Conselho de Ajuda aos Judeus. Ela conseguiu permissão para entrar no gueto com o objetivo de limpar os esgotos e evitar a propagação de doenças contagiosas. Durante as visitas dela no gueto, ela combinava com os pais vários meios de tirar as crianças de lá. Esses meios de transporte das crianças incluíam sacos de batata, sacos de lixo e até mesmo caixões. Ela levava as crianças para outros lares e dava outros nomes para esconder a identidade judia. Mas pensando no futuro delas, ela também escrevia os nomes e deixava escondido para o futuro. Ela foi descoberta pelos alemães, presa e brutalmente torturada. Mesmo com todos os ossos quebrados, ela nunca entregou o lugar onde as crianças estavam. Ela teve ajuda para escapar da morte e morreu só em 2008, com 98 anos de idade. Vocês sabiam que o filme Anastácia foi baseado em uma história real e muito bizarra? A Anastácia foi uma das filhas do czar da Rússia na época da Revolução Russa. A Revolução Russa acabou com a monarquia e com a dinastia Romanov, deixando eles em prisão domiciliar quando foi instaurado um governo. Eles tinham muito medo que os Romanov tentassem retomar o poder. Depois de um tempo, os bolcheviques então deram a ordem de assassinar todos os Romanovs para eles evitarem serem descobertos e libertados. Naquele momento, eles foram pro porão da casa onde eles foram mortos a tiros. Foi aí que surgiu o mito da Anastácia. Os bolcheviques não informaram ao povo que todos tinham morrido, mas só o czar. Isso deu brecha para que vários impostores surgissem falando que eram filhos do czar. A mais famosa delas foi a Anna Anderson, que dizia ter conseguido fugir daquele porão por um soldado que a ajudou. Durante toda a vida ela tentou provar que era Anastácia e viveu uma vida de luxo enquanto isso. Apesar disso, ela não falava russo muito bem e a família real não reconhecia ela. Depois da sua morte, em 1984, foi comprovado que ela não era Anastácia por um exame de DNA, mas sim uma operária polonesa. Vocês lembram do caso desse cadáver da Indonésia que foi acordado para andar até seu túmulo? Essas histórias são o mais próximo de um ser humano zumbi que você vai encontrar. E elas são 100% reais e baseadas em estudos científicos, então presta atenção. O Haiti é conhecido como um país muito famoso pelas práticas de feiticeiros voodoos. Muitas pessoas encomendam a morte de outras com esses feiticeiros. Tá, mas como funciona esse processo? Os feiticeiros produzem o que eles chamam de pó de zumbi. Esse pó é composto por toxinas do baiacu, restos humanos, vermes, lagartas, sapos, etc. A vítima, então, é obrigada a ingerir esses venenos que deixam o metabolismo dela muito baixo, sendo impossível detectar respiração ou batimentos cardíacos. A família, então, acredita que a vítima está morta e a sepulta. Depois do funeral, ela é retirada do túmulo pelo feiticeiro. Ela é, então, espancada na frente de uma cruz, onde obrigam ela a ingerir mais alucinógenos. Ela, então, fica em um estado letárgico, onde ela é batizada com o nome de zumbi e vira escrava do feiticeiro. Eles podem tanto ser vendidos para outros feiticeiros, quanto serem obrigados a trabalhar em plantações de cana-de-açúcar. O caso é tão grave que o Haiti fez uma lei para proibir esses rituais no país. E se a história de Dark tivesse acontecido na vida real? Para fazer esse vídeo eu me baseei na série Mundo Mistério do Felipe Castanhari, maravilhosa, inclusive assistam. Existe uma lenda urbana que em junho de 1951 um homem andava pelas ruas de Nova York parecendo meio perdido e usando umas roupas antigas.
Esse homem morreu atropelado por um táxi e o mais engraçado foi o que acharam junto com ele. Nos bolsos dele, além das roupas antigas, também tinham dólares que não existiam mais, uma carta de 1876 e um cartão de visitas escrito Rudolf Fentz. A história continua dizendo que o delegado da época não achou ninguém com esse nome, mas em registros antigos ele descobriu que existia um Rudolf Fentz que tinha sumido em 1876 e o caso nunca tinha sido solucionado. Ou seja, ele teria viajado 75 anos para o futuro. Algumas pessoas acreditam na história, outras dizem que foi tirado de um conto da época, mas vocês acham que é possível? Em 1989 surgiu a história de que geólogos russos conseguiram capturar o som do inferno. Eles cavaram o buraco mais profundo do mundo para estudos na crosta terrestre. Eles conseguiram cavar mais de 12 mil quilômetros para baixo da Terra, mas tiveram que parar as pesquisas por causa das altas temperaturas. Esse é o buraco. Quando eles inseriram uma sonda através desse buraco, eles descobriram que os sons que faziam lá não era da Terra, mas sim de vozes e gemidos. E o som encontrado foi esse aqui. O equipamento derreteu em seguida, mas foi conseguido capturar a gravação e todos os cientistas ficaram muito assustados porque eles descartaram todas as falhas de microfone ou de qualquer outro tipo de equipamento. Inclusive, o chefe da pesquisa dizia que não acreditava no céu e no inferno, mas que passou a acreditar no inferno. Alguns pesquisadores desmentem o som e dizem que ele foi totalmente manipulado. O som acabou se tornando um tipo de lenda urbana e o governo russo nunca se manifestou sobre isso. Vocês conhecem a Anne Hathaway? Esse é o marido dela. Esse é o Shakespeare. Esse é o marido dela, muito parecido com o Shakespeare. E essa é a mulher do Shakespeare, que também chamava Anne Hathaway. Inclusive, os pais dela deram um nome para ela por causa da mulher do Shakespeare. Esse menininho parece uma pessoa normal, né? A diferença é que ele lembra detalhes de ter sido morto em um bombardeio japonês na Segunda Guerra Mundial. Tá, mas vamos voltar onde isso começou. Desde criança ele gostava muito de aviões e sempre desenhava eles com fogo e bombas em volta. A partir dos 2 anos ele tinha pesadelos frequentes e acordava falando que o avião estava pegando fogo e que o homem não conseguia sair. A partir desse momento os pais começaram a ficar bem preocupados porque ele falava até da base onde ele tinha decolado. Ele também mostrava um conhecimento impressionante sobre aviões. Uma vez a mãe deu um avião de presente e ela falou assim: "Nossa, tem uma bomba ali". Daí ele falou: "Não, isso não é uma bomba, é um tanque ejetável". Enfim, os pais começaram a pesquisar mais sobre isso e o menino apontou exatamente o lugar onde ele tinha morrido. Com as pesquisas eles descobriram que uma pessoa de fato tinha morrido no lugar que ele falou e no dia que ele falou. Essa pessoa era o James Huston. E ele de fato morreu porque o avião dele foi atingido por bombas japonesas. Ele foi levado então para o encontro de veteranos de guerra e ele conseguiu reconhecer todo mundo pelo nome. A história ficou tão famosa que tem um livro sobre isso. Curte se você quiser mais relatos sobre crianças que lembram da vida passada. A mulher mais letal da história. Ela ficou conhecida por matar mais de 300 nazistas. Ela se desenvolveu como sniper do Exército Vermelho e se alistou para a guerra voluntariamente. Chegando lá, eles falaram: "E aí, você quer ser uma enfermeira?" E aí ela respondeu: "Óbvio que não, né?" Isso porque ela queria atuar diretamente no front. Ela então integrou um grupo com mais de 2.000 atiradoras de elite. Com 75 dias de guerra, ela tinha matado mais de 187 pessoas, isso com abuso e assédio dos colegas homens. Ela foi tão bem reconhecida que ela era designada para as operações mais perigosas. Essas operações podiam durar dias e ela era obrigada a passar várias horas imóvel. Isso no meio do frio, insetos, fome, sede, estresse, enfim. Ela teve que passar um tempo afastada porque ela foi vítima de um ataque aéreo, mas nesse tempo ela atuou como comissária diplomática entre a União Soviética e os Estados Unidos. Depois da guerra, ela se dedicou a treinar outras snipers e foi considerada heroína nacional. Ela acabou morrendo com 58 anos de idade, mas foi por conta de um AVC. 3 filmes baseados em fatos reais. O primeiro chama Segredos Oficiais. Ele conta a história de uma funcionária que vazou um e-mail extremamente confidencial da Agência Nacional de Segurança Americana. Com o vazamento desse e-mail, ela conseguiu provar que teve uma pressão muito grande dos Estados Unidos para outros países votarem a favor da invasão no Iraque. O segundo é o The Report. Ele conta a história da investigação de uso de torturas e interrogatórios pela Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou a CIA, depois do ataque de 11 de setembro. E o terceiro é Dark Waters. Ele conta a história de como a empresa DuPont despejou produtos químicos na água e contaminou uma comunidade inteira nos Estados Unidos, prejudicando várias pessoas e fazendo elas desenvolverem várias doenças ao longo do tempo. Comenta aqui se você já viu algum desses filmes e se vocês querem que eu faça vídeo de cada história separada. Como pessoas famosas do passado seriam hoje?
Gente, eu tava fuçando na 9gag e eu me deparei com o vídeo do interrogatório desse cara aqui. O nome dele é Stephen McDaniel e ele foi condenado por matar uma colega de classe vizinha dele, que ele era meio que obcecado. Daí ele matou e desmembrou o corpo dela. Horrível. Mas o bizarro é que ele passou 2 horas de interrogatório sentado nessa mesma posição, sem se mexer, e ele só respondia sim, não e não sei. Sério. Se vocês quiserem ver o interrogatório, tem o vídeo inteiro no YouTube, mas é bizarro, porque ele não demonstra nenhum tipo de emoção e quando esse policial, investigador, enfim, não sei, sai da sala, ele fica olhando fixamente pra câmera. Sério, é terrível. Tá, se vocês me falarem que já sonharam com esse cara, eu vou ficar em choque. Tá, qual que é a história? Uma vez um paciente psiquiátrico tava na clínica e aí ele desenhou um rosto de uma pessoa que ele sempre via nos sonhos dele. Aí beleza, a imagem ficou ali com o médico, passou. Uns dias depois um outro paciente foi lá e desenhou o mesmo rosto. Obviamente que existem algumas variações, tipo isso aqui, mas na essência é a mesma pessoa. Isso aconteceu em 2006 pela primeira vez e desde então mais de 2.000 pessoas falaram que já viram esse homem em algum sonho. Inclusive tem até um site com os relatos das pessoas e o que elas sonharam. Aí as pessoas falaram que tanto era um sonho bom, como ele dando conselhos, quanto sonhos ruins, ele tentando matar elas. Eu particularmente fico com medo dessa foto. Aí surgiram as teorias. A primeira é a teoria do arquétipo, ou seja, quando você tá passando por dificuldades, você começa a sonhar com uma pessoa que tá no inconsciente coletivo. A segunda é que às vezes as pessoas ficaram tão impressionadas com essa imagem que daí depois elas acabaram sonhando com ela. Tem uma teoria religiosa também que fala que ele seria a personificação de Deus. E você já sonhou com esse homem? 5 lugares mais assombrados do mundo. A primeira é uma prisão na Filadélfia, que foi a primeira a introduzir a solitária e dizia que deixava os pacientes loucos. Dizem que os ex-prisioneiros assombram a prisão e ouvem várias vozes, passos e risadas. A segunda é um hospital em Singapura que também foi usado como prisão e centro de tortura pela polícia japonesa na Segunda Guerra Mundial. Dizem que crianças, soldados ensanguentados vagam pelo hospital e também já ocorreram várias explosões e eventos inexplicáveis. O terceiro é um castelo medieval na Noruega que dizem que tem uma mulher fantasma e também tem um demônio que guarda os portões. Quarta é a Ilha das Bonecas, no México, que é um lugar onde tem várias bonecas numa lenda bizarra de uma criança que tinha morrido no lugar. A quinta é uma ilha na Itália que foi usada para quarentena das pessoas que tinham peste bubônica e dizem que existe 1 milhão de vozes e gritos e seres que você consegue ver por ali. Curte se vocês quiserem que eu fale mais de cada um e dos 5 lugares mais assombrados do Brasil. Se tem uma coisa que revolta a internet é mexer com gatinhos. Quem assistiu essa série Don't Fuck With Cats sabe do que eu tô falando. Essa história é um absurdo. O que aconteceu? Um belo dia, um cara ridículo foi lá e postou um vídeo na internet dele matando uns gatinhos filhotes. Obviamente que a internet se revoltou e criaram um grupo no Facebook pra analisar o vídeo e tentar pegar quem que era esse cara. Só que toda essa busca por esse homem teve o efeito contrário, ele só começou a postar mais vídeos matando gatinhos. Inclusive diziam que ele estava até se divertindo com toda essa repercussão. No início, como era morte de gatinhos, a polícia não queria se envolver, porque afinal eram animais. Mas a internet não parou e elas chegaram no nome desse cara, Luca Magnotta. Descobriram que ele era obcecado pela fama, ele queria muito ser famoso e estava fazendo isso a partir dos vídeos dos gatos. Mas não parou por aí. A polícia finalmente começou a se envolver quando foi comprovado que ele foi responsável pela morte e desmembramento de um estudante. Além de ter matado e desmembrado, ele também mandou partes do corpo para escolas primárias e departamentos de partidos políticos. Em 2014, ele foi condenado por homicídio. Existe uma rádio na Rússia que foi apelidada de UVB-76. Tá bom, mas qual o problema? Essa rádio foi descoberta em 1982 e ela funciona 24 horas por dia, todos os dias, com várias repetições por minuto. Se você ficar ouvindo de vez em quando, você consegue ouvir umas conversas em russo ali no fundo também. Teve uma vez que a rádio ficou 24 horas sem funcionar e depois disso ela apareceu com vários códigos e nomes. Tipo isso aqui. Outra questão é que essa rádio é uma rádio de ondas curtas, ou seja, além de ser uma tecnologia ultrapassada, ela é muito cara para se manter, ou seja, alguém tá mantendo isso. Daí as pessoas curiosas foram procurar da onde estava vindo essa rádio e elas descobriram que é uma cidade abandonada na Rússia. Só que daí eles chegaram no lugar e tava, totalmente abandonado, não tinha nada lá. Depois disso vieram umas teorias. A primeira teoria é de que a rádio é usada para comunicação entre espiões russos. A segunda teoria é de que essa rádio foi criada por seres de outro mundo que não estão mais aqui. A outra é de que ela tá, de alguma forma, ligada ao exército russo. De qualquer forma, a Rússia nunca confirmou nada, finge que não sabe nada sobre isso. Já faz um tempo que eu não falo de serial killers aqui, né? Hoje eu vou falar. Eu não sei nem onde começar com esse cara. Pra vocês terem noção, o filme Psicose, Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram baseados nesse cara.
O Ed Gein, quando ele era criança, ele era extremamente protegido pela mãe, ou seja, ela não deixava ele falar com mulheres, ele falava que mulher boa era mulher morta. Quando ele era mais novo, ele tinha o hábito de ler sobre as experiências que os médicos nazistas faziam nos judeus, e ele também lia a seção de obituários para escolher qual cadáver era mais parecido com a mãe dele. Depois que ele escolhia o cadáver, ele ia lá no cemitério, desenterrava e levava para casa dele. Aí ele retirava alguns órgãos, guardava a pele e fazia alguns móveis e roupas com ela. Ele vestia essas roupas de pele em um manequim que ele tinha no quarto, isso quando ele mesmo não se vestia com elas. Aqui tem alguns exemplos de luvas que ele fazia e cintos. Um dia ele cansou de pegar cadáveres no cemitério e aí ele começou a matar suas vítimas. Curte aqui e comenta pra parte 2. Parte 2. A primeira vítima do Ed Gein era muito parecida com a mãe dele. Ele matou ela com um tiro, levou ela pra casa, vestiu a sua pele, retirou os ossos pra fazer móveis na casa. Ah, e ele também separou algumas partes do corpo pra fritar depois. Ninguém sabe a real quantidade de vítimas dele, mas tudo acabou quando ele sequestrou a mãe de um xerife local. Ele foi pego na hora e quando os policiais chegaram na casa dele, eles encontraram uma casa de horrores. Eles encontraram, vários crânios enfeitando a cama, um barbante cheio de lábios humanos pendurado no corredor. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, vocês já entenderam, né? Durante seu julgamento, ele alegou insanidade e foi considerado mentalmente incapaz, tendo passado o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico, onde lá eles diziam que ele era um paciente modelo. Ele morreu em 1984 por problemas de saúde e, curiosamente ou não, a sua lápide foi furtada depois que ele morreu. Vocês sabiam que em 2008 um apresentador de TV foi acusado de comandar um grupo de extermínio para depois passar no seu programa de TV? Quem quiser saber mais sobre isso, assiste essa série Bandidos na TV. O nome dele era Wallace Souza, ele apresentava o Canal Livre, que mostrava vários casos policiais de sequestros, assassinatos e repreensão às drogas. Ele ficou tão famoso por causa desse programa que ele foi eleito deputado estadual do Amazonas. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a achar tudo muito estranho, porque eles sempre chegavam nas cenas do crime antes da polícia. Um ex-policial também o acusou de participar de um grupo de extermínio e de ter orquestrado a morte de pelo menos 17 pessoas, ou seja, ele fabricava esses crimes para depois passar na televisão e ter mais audiência. Além disso, ele também passava esses crimes para prejudicar os criminosos de quadrilhas adversárias. Depois dessas acusações, ele teve o mandato cassado e foi decretada a sua prisão, mas em 2010 ele morreu por problemas de saúde. Ano passado, outras 2 pessoas que participavam do programa foram condenadas a 15 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas. Oi, gente, vocês sempre me pedem pra falar sobre histórias sobrenaturais, então tô fazendo esse vídeo às 11 da manhã porque eu tenho medo. Inclusive, eu vi esse caso no canal da Jaqueline Guerreiro, então assistam lá que tá bem mais completo. A história é a seguinte: em 1845, essa mulher chamada Emily trabalhava em várias escolas para crianças, ela era professora. Um belo dia, enquanto ela estava dando aula para as crianças escrevendo na lousa, apareceu uma outra cópia dela, idêntica, escrevendo do lado dela com giz. Nisso, as crianças ficaram super assustadas, começaram a chamar a atenção da professora, ela olhou pro lado, não viu nada. Teve uma outra situação que todas as 42 meninas que ela ensinava viam a professora no jardim e de repente chegou uma mulher, sentou lá na frente da sala, como se fosse a Emily, e ficou lá parada, olhando para as meninas. Além disso, várias outras pessoas relataram ter visto essa gêmea e ela dizia que ela ficava muito sem energia quando isso acontecia, como se ela estivesse exausta. Uma das explicações para isso seria o doppelganger da Emily, ou seja, é como se fosse um gêmeo do mal que vivesse no campo espiritual e aparecesse aqui no mundo físico. Vocês já ouviram falar do efeito Mandela e de pessoas que tinham a mesma memória, só que falsa? Tudo começou com essa moça chamada Fiona, ela é pesquisadora de efeitos sobrenaturais, e um dia ela disse que ela acreditava que o Nelson Mandela tinha morrido na década de 1990, quando na verdade ele morreu em 2013. Conversando com outras pessoas sobre o assunto, ela descobriu que várias pessoas tinham a mesma opinião que ela, inclusive lembravam de ter visto o funeral dele na televisão anos atrás. Ela começou a pesquisar mais sobre isso e uma outra história bizarra que aconteceu o mesmo efeito foi durante o atentado das Torres Gêmeas. Muitas pessoas dizem que estavam assistindo Dragon Ball na TV Globinho quando o plantão da Globo informou sobre o atentado, mas a verdade é que o desenho nem passou nesse dia. Outro exemplo é o do Pikachu, que muitas pessoas acreditam que esse é o correto com o rabo preto, mas a verdade é que ele é inteirinho amarelo. Existem várias teorias do porquê isso acontece, mas uma delas é de que existem vários outros universos paralelos que a gente acaba passando durante a nossa vida e nem percebe, sendo que esses acontecimentos acontecem nesse universo paralelo, mas não aqui. Em 1968, a Mary Bell, que tinha 10 anos de idade, matou 2 crianças, brutalmente, uma de 3 e uma de 4 anos. A história gerou esse livro Porque as Crianças Matam. Desde muito criança, ela tinha uma relação muito abusiva com a mãe, que a drogava e a obrigava a se prostituir. Os crimes contra as crianças foram cometidos pela Mary Bell e uma amiga, mas essa amiga disse que ficou super assustada com o comportamento da Mary Bell e pediu pra ela parar várias vezes, mas ela não parava.
Os crimes foram extremamente brutais, inclusive uma das crianças foi jogada do 11º andar de um prédio. A Maribel acompanhou de perto o enterro das duas crianças e diziam que ela ficava rindo na frente do caixão e perguntando se a família sentiria falta deles. A polícia interrogou as duas meninas diversas vezes e depois elas acabaram uma acusando a outra, e por fim a Maribel confessou que ela matava por prazer e emoção. Ela foi condenada por júri popular a 12 anos de prisão e a sua amiga foi inocentada. No livro ela discute o que ela fez e o que foi feito com ela quando ela era criança, a criança que ela era e a criança que ela se tornou, tentando justificar seus crimes. Séries da Netflix sobre crimes reais, parte 2. A primeira, Investigação Criminal, é uma série brasileira que revive vários crimes reais que aconteceram aqui no Brasil, como o da Isabela Nardoni, da Suzane von Richthofen, etc. A segunda é A Máfia dos Tigres, é uma série bizarra sobre um cara que tinha um zoológico de felinos nos Estados Unidos. Ele foi acusado de mandar matar uma ativista e depois vários corpos foram encontrados na propriedade dele. A terceira, Olhos que Condenam, ganhou o Emmy de melhor minissérie em 2019 e conta a história de 5 jovens que foram acusados de estuprar uma mulher branca, mas eles não tinham cometido o crime. A quarta, Making a Murderer, conta a história de como a polícia conseguiu incriminar uma pessoa a passar vários anos na prisão que talvez nem tivesse cometido um crime. E a quinta, e pra mim a mais bizarra, chama Wild Wild Country, conta a história do Osho e do culto que ele tinha e todas as coisas bizarras que aconteciam por lá. Comentem aqui se vocês já assistiram, se vocês gostaram e se vocês querem parte 3. Gente, eu não conhecia essa história, tá? Vocês comentaram aqui, eu fui pesquisar e eu tô chocada. Essas 3 pessoas ficaram conhecidas como os canibais de Guaranhuns e eles foram condenados por homicídio e por outros crimes mais graves, como esquartejamento. Isso porque eles matavam as vítimas, algumas que trabalhavam como babás na casa deles, e aí eles esquartejavam o corpo, enterravam o resto no quintal e eles tiravam as partes que eram boas pra comer, que eles comiam e também vendiam coxinhas empadas com a carne humana. Algumas pessoas que moravam na cidade falavam que eles iam vender as coxinhas, as empadas em salões de beleza, esse tipo de coisa, falando que estavam precisando de dinheiro, e muitas pessoas compravam pra ajudar, mas sentiam um gosto meio estranho e passavam meio mal depois. Esse cara aqui, o nome dele é Jorge, ele falava que ele tinha alucinações, que ele não sabia o que ele estava fazendo. Na verdade, todos eles falavam que não sabiam, mas foi comprovado que eles tinham consciência daquilo. Hoje eles estão presos e algumas pessoas falaram que tudo que eles fizeram também era relacionado com alguns rituais e cultos que eles participavam. Vocês sabiam que o maior acidente radioativo depois de Chernobyl aconteceu no Brasil? Em 1987, 2 catadores de lixo em Goiânia entraram numa clínica de radioterapia abandonada, desmontaram uma das máquinas e encontraram um cilindro lá dentro. Eles venderam esse cilindro para um ferro velho e 3 dias depois, o dono do ferro velho encontrou na garagem uma substância azul que brilhava e ele achou que podia ser alguma coisa preciosa. Então ele resolveu levar essa substância para casa e vários parentes e familiares foram lá ver o que era. Eles também descobriram que essa substância se desintegrava muito fácil e ela virava um pozinho, então muitas pessoas passavam no rosto e teve uma menininha de 6 anos que até colocou na boca. Então todo mundo achou muito bonito e aí começaram os sintomas de febre alta, tontura, queda de cabelo, enfim. A primeira pessoa a morrer foi essa criança de 6 anos que tinha ingerido o material e depois disso as autoridades ficaram sabendo e isolaram 110 mil pessoas. Todas essas pessoas foram testadas e pelo menos 250 tinham sinais graves de radiação e tiveram que ficar em abrigos especiais por uns meses. Em 2013 teve um caso bizarro de um casal que abandonou a filha de 6 anos e foi morar em outro país. A filha, no caso, era essa daqui. A família, quando adotou ela, ficou comovida com a história porque ela sofria de algum tipo de nanismo. Aí eles levaram ela pra casa, mas começaram a perceber que ela tinha algumas características muito adultas. Por exemplo, ela já menstruava, ela tinha dentes normais, como se fosse de adulto. E além disso, ela tinha um vocabulário muito estranho pra uma menininha. Mas aí o comportamento foi ficando cada vez mais estranho. Por exemplo, ela falava que ia esfaquear o pai e a mãe enquanto eles dormiam. Ela colocava alvejante no café deles e também empurrou a mãe contra uma cerca elétrica. Os pais então levaram ela em um hospital psiquiátrico, porque ela começou a sujar os espelhos com sangue, ela pulava de carros, enfim. E aí foi comprovado que ela tinha uma estrutura óssea de um adulto. Ela foi diagnosticada com alguns distúrbios psicológicos e a família abandonou ela por medo dela fazer alguma coisa. A família que a abandonou disse que elas falaram pela última vez por telefone, que ela disse que já estava fazendo espaguete para a família nova, ou para as novas vítimas.